Nós estamos agora estabelecendo contato, então, para a nossa segunda entrevista aqui de nossa programação. Nós vamos conversar com a Simone Corso, psicóloga, contoterapeuta e facilitadora de constelação familiar. E claro que nesse objetivo nós vamos estar falando sobre o poder da cura das histórias, como transformar a dor em força pessoal. Vamos estar abordando também sobre um encontro online gratuito que falará sobre contos e constelações familiares, né? Nós vamos entender o que é tudo isso, ter a oportunidade de nós conversarmos com a Simone. Estamos só aguardando para poder realizar aí o contato, nós conversarmos com ela e entender um pouco mais sobre esse assunto, essas, por assim dizer, terapias que estão acontecendo, né? E nós vamos estar objetivando ter um contato com tudo isso. Ela já encontra-se junto com a gente, já está em nossa programação. Muito obrigado atendendo o chamado da Bitcom TV. Simone Corso está chegando. Simone, é uma pergunta muito intrigante e muitas pessoas estão tentando entender mais o que é isso. Fale um pouquinho para a gente, primeiramente, sobre essas constelações familiares. Te cumprimento com um bom dia, bem-vindo ao nosso programa Conexão. Obrigada, bom dia da rádio. Bom, eu sou psicóloga, contoterapeuta e facilitadora de constelação familiar. As constelações, elas são uma filosofia de vida antes de qualquer coisa. Bert Hellinger, ele uniu várias teorias que já existiam e compilou para poder fazer, então, as constelações. As constelações, elas mostram a configuração familiar, o inconsciente familiar. Geralmente, o cliente que nos procura, ele traz um tema que ele quer, então, constelar, que ele quer olhar. Mas esse tema, o cliente já precisa ter trabalhado em terapia, um tema que acompanha ele por algum tempo, não é algo assim recente, é algo que ele vem conseguindo, tentando melhorar uma doença, um sintoma, e ele não vem conseguindo encontrar solução. Então, na constelação, se olha se é possível trabalhar esse tema. Geralmente são assim para doenças, para depressões, para tristezas, os mais variados assuntos. Certo. Outro detalhe que as pessoas muitas vezes questionam, né, é como e com quem deve se procurar tudo isso. As pessoas muitas vezes ficam perguntando, não, olha, a gente assim, assado, eu ouvi falar, e tem muitas pessoas, mas o que as pessoas devem estar atentas a este momento? Eu sempre recomendo assim, buscar profissionais experientes que tenham uma boa formação, porque existem muitas pessoas que se dizem consteladoras familiares, mas não têm experiência. Uma constelação familiar, a gente diz que é uma cirurgia na alma. A gente vai olhar o inconsciente familiar e aonde a pessoa se posiciona em relação aos seus familiares. A gente vai olhar para o relacionamento, para os vínculos mais profundos familiares. Por isso precisa ter uma boa preparação. E às vezes o cliente chega com uma questão que ele acha que vai ser resolvida assim rapidamente. Não! A constelação vai mostrar aonde o cliente se posiciona na configuração familiar, para onde ele ainda olha, se ele ainda está parado numa questão, fixado em algo que foi muito difícil para ele. E ali a gente começa a fazer o primeiro movimento. Depois o cliente vai continuar esse movimento com psicoterapia. Não é algo assim que se resolve em uma sessão. Não, é um primeiro movimento. Eu gosto muito de dar exemplos. Por exemplo, então vem uma pessoa que ela não consegue engravidar. Tem uma mulher que não consegue engravidar, ela está tentando várias vezes engravidar, várias tentativas e não consegue. Quando a gente abre uma constelação, a gente vê que houveram abortos na família, ou ela mesma teve abortos, e ela não fez um luto adequado por não saber, ou por estar ligado. A gente diz assim, existem as lealdades inconscientes. Os filhos amam demais os seus pais. Enquanto crianças, enquanto adultos também. Só que isso a gente não tem consciente. Isso é totalmente inconsciente. Então, muitas vezes, um filho quer tomar a dor do pai para si. Por exemplo, quando a mãe perde a sua mãe, a vovó. A gente vê muitos desses casos. Então, são questões inconscientes que a pessoa não sabe. Então, a gente constela.
mas ela já buscou, ela vem fazendo tratamento, seja para uma doença, para um câncer, ou para uma doença de pele, ou para uma depressão, para uma tristeza, ela já vem buscando um auxílio. Sim. A constelação seria uma complementação ao tratamento que ela já vem fazendo. Que interessante isso, até porque a gente percebe, né? A gente ouve muitas vezes eu não sei se há uma ligação direta ou indireta, mas a gente ouve muitas vezes os profissionais da área da saúde dizer assim: é um fator da sua família, é um fator genético que já vem junto com os teus familiares, né? Tratando-se do caso específico de medicina. Mas a gente não para imaginar que todas as ligações, né, também vêm do eixo, muitas vezes, de nossa família. Bastante interessante as suas colocações e esclarecedoras também. Eu vou passar com o Leandro Adamati, que está junto com você dividindo o vídeo, e o Leandro Adamati, a partir de agora, também vai lhe fazer uma pergunta, Simone, sobre esse tema bastante importante. Já nós vamos falar também a respeito desse encontro online que vocês vão estar promovendo. Por gentileza, Leandro. Obrigado, Edinho Soares. Eu quero dar o meu bom dia também para a Simone Couto nesse momento. E realmente, talvez a gente não faça noção e não tenha a consciência do que é uma constelação familiar. E ela mexe com as relações, com a nossa vida como um todo. A partir do momento em que as pessoas conseguem, estão predispostas, Simone, a entender mais e também a olhar para a constelação familiar na qual estão inseridas, a vida delas muda radicalmente? Sim, muda. Mas a pessoa precisa estar com o coração aberto, estar disponível para aquilo que ela vai ver. Senão não adianta. A gente diz assim, se a pessoa chega numa constelação somente com o cabeção, com a mente, não funciona, não funciona. Ela precisa estar aberta, disponível para aquilo que ela vai ver, para aquela imagem que vai se formar. Vai se formar uma imagem que a alma dela, o coração dela vai conseguir fazer a leitura. A nossa mente, eu sou como contoterapeuta, a gente diz assim, a nossa mente é demente. Ela nos engana a todo momento. Já o nosso sentimento, ele vai nos dar as pistas corretas, ele vai nos dar a indicação correta. Mas se nós ficarmos somente na nossa mente, ela nos engana muito. Então, não há como ter uma resposta mais correta do que ouvir o nosso coração. E eu associo sempre a contoterapia com a constelação, porque os contos nos mostram ainda aquela emoção, que a gente diz assim, emoções negativas, né, que precisam ser restauradas. Não existe emoção negativa, mas existem emoções em excesso. Então, o conto nos mostra onde a gente está ainda, o que dói ainda, e a constelação a gente faz esse movimento. A gente diz assim, é como se há um fluxo interrompido de amor no nosso coração. E a gente vai retomar esse fluxo de amor, seja para o pai, para a mãe, ou para o ex-marido, para qualquer pessoa das nossas relações. É uma verdade Perfeito, tudo isso. Edinho. É uma verdade tudo isso, Simone. Porque muitas vezes as pessoas não entendem os resultados que estão colhendo nas suas vidas nos dias de hoje e muitas vezes tem marcas, né, que ainda, ou laços, nós que estão ainda presos, que fazem com que nós ficamos retidos, né, e muitas vezes esses laços foram inculcados, foram colocados, muitas vezes sem querer, não era pela maldade, muitas vezes pelos nossos laços dos nossos antepassados. Inclusive tem uma história muito interessante, pena que o nosso tempo já se encerra, mas é uma história muito interessante sobre a questão da carne com a forma, né? Que as pessoas cortavam a carne sempre do mesmo modo, e um dia uma das netas perguntou, por que a carne é cortada assim? Eu não sei, a avó fazia assim. Aí foram falar com a avó disse, eu também não sei, eu aprendi com a minha avó, que é a bisavó de vocês. E aí perguntando para a bisavó disse, porque a forma era pequena. Não cabia a carne naquela forma que nós tínhamos no passado. Mas olha quantas formas já foram aprimoradas e já mudou. Então os conceitos ainda eram os antigos e as coisas já tinham mudado há muito tempo. Simone, deixar um espaço para você rapidamente destacar sobre esse encontro online e fazer um convite especial para como é que as pessoas fazem para poder lhe encontrar. E eu quero agradecer muito, Simone, por você ter nos trazido um pouco mais de luz sobre tudo isso e falar, né, a respeito dessa terapia em grupo, dessa terapia familiar. Eu acho que eu gostei muito do ponto que você falou da abertura
abertura. Isso mostra que tem que se fazer um trabalho muito grande para abrir a pessoa, porque a pessoa muitas vezes começa com o fator das negações, depois tem que contornar essas negações e ela tem que auto-perceber, se enxergar que está com essas dificuldades para depois ela se abrir aí sim para vamos dizer assim, o médico, né, o terapeuta possa fazer o seu trabalho. Deixar espaço para você fazer essa análise final. Sim, a contoterapia, a constelação vão nos ajudar, né? Naquelas dores mais profundas, a gente diz assim, naquele coração meio endurecido, vão nos ajudar muito. E eu vou realizar, então, encontros online de contoterapia nessa semana e semana que vem. As pessoas podem entrar comigo em contato pelo WhatsApp, pelo 999623002 e façam a sua inscrição. São encontros gratuitos. Esses encontros são voltados para mulheres, tá? Porque eu trabalho com um grupo terapêutico para mulheres, com contos e constelação. Então, temos encontros hoje e na semana que vem, quarta e quinta-feira também. Então, a pessoa pode entrar em contato comigo ou simonecorso.piscina no meu Instagram, fique à vontade e venha conhecer. É para as mulheres que estão buscando um autoconhecimento e cada vez um maior contato consigo mesmas. Bacana, é muito bonito, muito bonito. Simone, grande abraço para você, muito sucesso. Nós vamos falar com o pessoal da nossa produção para que nós venhamos pautar esse assunto mais vezes. Grande abraço a você, Simone. Tchau, tchau. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Conversamos com ela, então, a Simone, né? Simone Corso, que é psicóloga, ela é contoterapeuta e facilitadora de constelação familiar. Então, você participa lá para tirar suas dúvidas, acompanhe esse material que vai ser realizado, esses contos de histórias. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.